Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora, vamos falar de esporte. E, lógico, hoje vamos falar da gangorra. Olha só, bastou o Internacional vencer uma para o Grêmio perder. Então, o Grêmio tem que cuidar disso aí. Tem que torcer, então, contra o Internacional, né? Porque o Internacional ganha e o Grêmio perde. Foi isso que aconteceu. Um resultado onde o Internacional foi muito bem, obrigado, no sábado lá em Bento, ou melhor, em Pelotas, depois de dois jogos, duas jornadas muito ruins do time colorado, né? Acabou fazendo um bom jogo, venceu por 1-0. 1-0, mas são 3 pontos. E com 3 pontos, o Internacional já está no G4. Pode terminar-se hoje o campeonato da Série B, o Internacional já estaria classificado. Que legal, né? O Juventude estava vencendo por 2-0. Não sei o que houve, né? Se foi o salto, se babou na gravata, mas eis que o Londrina conseguiu um empate. E aí, com esse resultado, o Juventude perdeu a liderança da Série B. Quem é o líder agora é o Guarani. O Brasil de Pelotas perdeu para o Internacional. O Grêmio perdeu na Série A. O Ipiranga perdeu na Série C por 1-0 para o Tombense. O São Paulo, depois de estar ganhando por 3-1, perdeu por 4-3, mas está fora. O Novo Hamburgo, felizmente, perdeu por 2-1, também está fora. E, inclusive, na chave do Novo Hamburgo, classificou só a equipe do São Bernardo. O São José ganhou de 1-0, está classificado. Então, aí, essa situação. Mas isso tudo nós vamos passar limpo a partir de agora, a competição, porque hoje à noite ainda nós temos a conclusão da 10ª rodada da Série A, com o jogo Botafogo e Avaí, mas quem está aqui para trazer alguns resultados para nós é ele, como sempre, o nosso matemático, o nosso plantão esportivo aqui, o Daniel Santos. Boa noite, Daniel, satisfação? Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores da Vale TV, realmente é uma satisfação informar os resultados do final de semana da Gauchada, conforme o senhor falou. Dos 8 gaúchos, o Internacional venceu seu jogo no duelo gaúcho diante do Brasil de Pelotas, o São José venceu seu jogo diante do Ituano e o Esporte Clube Novo Hamburgo, infelizmente, né, foi superado perdeu para o São Bernardo 2-1 lá em São Bernardo do Campo. O Novo Hamburgo já largou no primeiro tempo perdendo por 2-0, levou 2 gols aos 25 e aos 30 do primeiro tempo. E estava bem, né? Estava bem no jogo. Largou muito bem na partida. E aos 31 o Alberto do Noia foi expulso, ou seja, o Novo Hamburgo jogou durante 60 minutos, 1 hora com um jogador a menos, e lá no final do jogo o Marcão descontou, mas já era tarde. Pela classificação geral das 17 chaves, o Novo Hamburgo teria que ter vencido ontem o jogo por 4-2, ou por 2 gols de diferença para ter uma possibilidade de classificação, mas infelizmente não deu. O Novo Hamburgo, digamos, jogou essa competição porque era obrigado a jogar, porque senão perderia a vaga para o ano que vem, tanto da Série D como da Copa do Brasil, ganharia uma suspensão de 2 anos. Então o Novo Hamburgo se prepara agora para possível Copa Regional da Federação Gaúcha de Futebol, o Noia, que se reapresenta na tarde desta terça-feira no Estádio do Vale, quando a direção do Noia vai tomar uma definição nos próximos dias se jogará ou não a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Pois é, vamos dizer assim, tem alguns que querem e alguns que não querem, né? Não está assim, todo mundo quer ou todo mundo não quer. Tem gente que quer. Nós já temos aqui, por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo, quer, acho que tem que disputar.
Você trouxe sexta-feira o Gilson. Vice-presidente do Conselho. Acha que tem. O Gilson também é a favor do anulado disputar. Então, nós temos duas opiniões, né? Até a opinião de ambos, né, segue uma mesma linha de preparação do Novo Hamburgo nessa Copa Regional para formatar uma equipe, digamos, já formatar uma parte do grupo visando o Gauchão 2018. Testar alguns jogadores da categoria de base, né, já dando uma experiência. Eu não vi a opinião ainda, mas um zum assim, que, por exemplo, o presidente em atividade hoje, que é o Juarez Radaeli, não queria, até para colocar em dia as contas, mas eu acho que um time que está parado, se não tiver futebol, um time de futebol, ele vive de futebol. Se ele não tiver parado, ele vai parar com tudo. Os sócios vão deixar... Por que o sócio vai pagar ingresso, vai pagar mensalidade, se ele não tem jogo para ir assistir, né? Então, o que tem? Tem que manter ele em atividade para os sócios poderem ir assistir e eles poderem estar em contato com o torcedor. Porque até a própria imprensa, se o time estiver fora, parado, a imprensa não vai estar não vai assistir treino, não vai falar em jogos, por isso eu acho que realmente tem. Faz um time barato, o Novo Hamburgo agora, por exemplo, para esse campeonato ele fez assim, as pilas, me lembro? Foi de um dia para o outro ele montou o time, mas por quê? O Benhur teve 6 dias. Alguém vai dizer assim, tá, mas o Novo Hamburgo não... Não, o Novo Hamburgo, nessa montagem de time, ele garantiu 2 vagas. 2 vagas para o ano que vem. 2 vagas, ele garantiu a Série D do ano que vem e garantiu a Copa do Brasil. E o Benhur, a outra vez que o Benhur esteve aqui, o Benhur falou quanto cada clube ganha em cada fase, né? Cada fase que passar, o time vai ganhando um bônus a mais, porque a televisão paga, né? Até porque a Série D, digamos, o principal jogo da rodada sempre tem a transmissão do canal Esporte Interativo. Isso, então. Mas a Copa do Brasil dá um financeiro. Com certeza. Pro clube. Então, por isso, vamos dizer assim, nessa montagem de time agora, ele não estava buscando a classificação, né, para a próxima fase. Ele estava, eu até acho que ele queria passar, né? Ele queria era justamente garantir as vagas, que ele ia perder se ele não participasse. Então participou um time, e aí eu acho que agora o Novo Hamburgo, no segundo semestre, tem que aproveitar os jovens da base, tem que aproveitar alguns para fazer experiência e montar já uma espinha dorsal, né? O Campeonato Gaúcho do ano que vem, que o Novo Hamburgo vai ser a vidraça da vida. Vai entrar na competição como campeão gaúcho. Isso, e todo mundo vai querer tirar uma casquinha, todo mundo vai ganhar do campeão gaúcho, né? Mas desses grupos, depois você vai falar da Série D, da chave do Novo Hamburgo, só passou o São Bernardo. Só o São Bernardo. Nem o Internacional... Nem o Foz. O Foz passou, né? Não tiveram, ficaram fora. Então, era complicado a situação. Mas vamos falar agora de Série A, Série B. Vamos a Série A, que a Série A tem jogo hoje à noite. Botafogo e Avaí jogam completando a série, né? A rodada número 10. Mas vamos lá então, um jogo onde teve um jogo que todo mundo decidia. E olha, tia, foi um jogo que mexeu tanto com as paixões, porque o que eu recebi aqui hoje, eu fui muito cedo a Porto Alegre hoje, eu era 6 horas, já estava no trem indo a Porto Alegre, porque eu tinha compromisso em Porto Alegre muito cedo. Não levei o celular e vim direto, então peguei o celular agora, eu não tenho nada mais, nada menos que 40 mensagens aqui de colorados, né? Que estão me mandando mensagem, alguns até diretores de alguns clubes aí, e outros, mandando, então, como eles estavam aborrecidos, como estão aborrecidos com a situação do Grêmio, então aproveitaram para extravasar mesmo, né? Então a gente vê que o jogo mexeu. Era um jogo que alguém dizia assim, jogo de 6 pontos, é uma decisão antecipada do campeonato, e foi um grande jogo, que o Grêmio perdeu por 1-0
como o melhor jogador em campo, escolhido, inclusive a maior pontuação do Cartola foi o goleiro do Corinthians. Teve o frango do Marcelo, vamos dizer assim, se alguém disser, né? Mas foi uma boa jogada do Corinthians, muito bem trabalhado, uma falha do sistema defensivo do Grêmio, que não marcou o Jadson, que veio de trás, faltou um cabeça de área ali para marcar ele. E depois, alguns acham que foi uma falha do Luan. E aí, aonde fica o mérito do goleiro do Corinthians? E quem valorizou muito foi o treinador do Corinthians. Diz ele, olha, ele está passando por uma espetacular fase e sem dúvida nenhuma. Então, alguns estão desvalorizando o Luan. Mas e onde fica a valorização do goleiro? Será que foi só falha do Luan ou foi mérito do goleiro? Então a gente tem que pensar duas vezes, né, para ver realmente onde é que está. Mas dizendo isso, vamos aos nossos apoiadores? Vamos só os resultados antes, os resultados da Série A. Porque realmente a rodada foi de poucos gols. Exatamente. Eu não sei se hoje der uma goleada muito grande. Eu fiz a contagem, hoje pela manhã foram 17 gols nos 9 jogos disputados. Então não chegou a 2 aí, né? Então vamos torcer aí para que realmente hoje saia gol lá no jogo de hoje à noite para poder então melhorar aumentar. A média. Porque a da Série B foi uma das melhores rodadas de maior número de gols. Mas vão aí os resultados, ao menos, dos nossos apoiadores? Os resultados da Série A. No sábado, o Santos perdeu em casa para o Sport Recife. Surpresa. Uma surpresa, 1-0. No domingo, o Vasco da Gama, mais uma vez fazendo o dever de casa, fez 1-0 no Atlético de Goiás. Excelente cobrança de falta do Nenê. O São Paulo, no Morumbi, no duelo dos tricolores, empatou com o Fluminense 1-1. O Cruzeiro, no Mineirão, fez 2-0 no Curitiba. Mostrando que está em fase de crescimento, o empate contra o Grêmio não foi por acaso. Outro futuro adversário do Grêmio nesse meio de semana na Copa do Brasil, o Atlético do Paraná venceu muito bem ao Vitória da Bahia por 4-1. O único gol do Vitória foi do Fred, ex-anilado e ex-Grêmio. Batendo falta. A Ponte Preta perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1. Resultado normal. O Bahia na Fonte Nova perdeu para o Flamengo com gol do Berril 1-0. Com reclamação do treinador do Bahia, que não tem por que reclamar, o cara tinha que ser expulso mesmo e o juiz não atrapalhou, como ele disse no gol. A Chapecoense perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Hoje à noite, às 20 horas... Valdívia fazendo o passe, né? Fazendo o passe para o gol do Atlético Mineiro. Hoje, às 20 horas, tem Botafogo e Avaí. E o jogo da Arena em Porto Alegre, diante de 54 mil torcedores, Grêmio 0, Corinthians 1, o Corinthians abrindo uma vantagem no momento de 4 pontos, mas Valdir tem muita água para passar debaixo da ponte. E parece que eu sei mesmo, né? Porque o Jadson estava no meu time e aí fez o gol e aí uma pontuação melhor, meu time então rendeu bastante esse final de semana. Vamos aos nossos apoiadores e depois voltamos então com classificação e os resultados da Série B.